Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Já estamos prontos para acompanhar você em mais um episódio que vai inspirar a sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos! Nós olhamos para o livro didático da Aprende Brasil, de artes, e observamos que os livros traziam uma gama muito grande em relação à nação brasileira. Essa diversidade cultural que trouxe, ainda traz dentro do livro didático. O cenário foi tão lindo que, à medida que ia passando as danças, as apresentações, realmente a gente sentia que estava naquele lugar do Brasil. E também não precisa de grandes equipamentos. Quando se fala em fotografia, por exemplo, a gente pensa, será que eu vou ter um iPhone 15 para tirar uma foto maravilhosa? Não, necessariamente. Livro aberto. A Aprende Brasil Educação realizou em 2024 a segunda edição do prêmio Aprende Brasil Criativo, uma forma de incentivar boas ideias já aplicadas em sala de aula e que elas se multipliquem. Neste episódio especial, Pode Aprender conversa com os vencedores nas categorias Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais. Então, é hora de conhecer esse pessoal. Vamos lá? Pega a caneta. Quem participa deste bate-papo sobre o Aprende Brasil Criativo são o Everton Pestana e a Joana Camila de Souza, da Escola Municipal Maria Antônia Benelli, que fica no município de Tarumã, em São Paulo. O projeto premiado pela dupla na categoria Ensino Fundamental Anos Iniciais chama-se Brasil de Nações. Então, Everton, Joana, primeiramente, meus parabéns, por vencer este projeto tão bacana da Aprende Brasil Educação, que é o Aprende Brasil Criativo. Sejam muito bem-vindos aqui ao Pode Aprender. Agradeço por vocês dois terem aceito o nosso convite. E eu gostaria, Everton, que você se apresentasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, para a gente te conhecer também um pouquinho do seu perfil e o trabalho que você realiza em Tarumã. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu sou Everton Carlos Pestana, conhecido aqui como Tom. Eu sou diretor da Escola Maria Antônia Benelli, juntamente com a Joana, logo mais a se apresentar. Trabalho na educação de Tarumã há 22 anos. Comecei a educação em Tarumã como estagiário, hoje cheguei ao cargo de diretor. Vou aproveitar e já apresentar então a professora Joana Camila de Souza. Professora, seja muito bem-vinda também ao Pode Aprender. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória na educação. Obrigada pela receptividade. Eu sou Joana, tenho 33 anos, trabalho na educação há 5 anos e desde que iniciei estou na rede municipal de Tarumã e desde que iniciei também estou na escola integral. Muito legal. Contribuindo aí para a população tarumanense. Muito bacana. E também quem participa com a gente hoje é a professora Fernanda Ellen, da Escola Municipal Vereador Paulo Franklin, no município de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. É dela o projeto A Arte de Fotolhar. Se eu tiver errada, professora, por favor, me corrija. Ela foi a vencedora na categoria Ensino Fundamental Anos Finais. Então, professora Fernanda, também agradeço imensamente a tua participação aqui no Pode Aprender. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É isso mesmo, A Arte de Fotolhar, o nome do projeto. Meu nome é Fernanda, como você já disse. Eu atuo no município de Coronel Fabriciano, mas minha trajetória na educação começou já tem um tempinho, um pouco mais que os garotos. Eu me formei em 97 e estou efetiva há 13 anos no município de Coronel Fabriciano e já permeei por várias etapas da educação. Muito legal, porque nós temos 3 perfis aqui, então, onde a gente pode tirar bastante proveito de cada experiência dos nossos 3 convidados. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber do professor Everton e também da Joana, como que foi criar o projeto vencedor na categoria, Brasil das Nações. Conta um pouquinho para a gente qual que é o principal objetivo desse projeto, como que foi a realização dele. Conta um pouquinho para nós, professor Everton.
Pensar no projeto Brasil de Nações foi uma visão que nós tivemos assim, logo no começo do ano, né, no planejamento inicial, nós discutindo sobre os temas e o que nós gostaríamos de elencar e até mesmo alcançar com os alunos no período integral, né, como disse, horário estendido, nós olhamos para o livro didático da Aprende Brasil, de artes, e observamos que os livros traziam uma gama muito grande em relação à nação brasileira, essa diversidade cultural que trouxe, né, ainda traz dentro do livro didático. E aí, com as oficinas da tarde, começamos a ampliar um pouco esses conhecimentos da parte mais técnica, com as pessoas que desenvolvem a parte artística da escola na parte da tarde, juntamente com os professores na parte da manhã do regular. E aí, no planejamento, surgiu a ideia de a gente fazer, de realizar mesmo o Brasil de Nações. E aí foi uma busca constante dentro do próprio livro didático da Aprende Brasil, juntamente com o que nós queríamos alcançar mesmo com o objetivo. Foi quando surgiu a ideia da gente trabalhar a questão dos cordéis, que era um conteúdo que até o terceiro ano estava vendo, o quarto também já ia ver em seguida, e a ideia principal era o porquê da cultura brasileira ser tão distante. E aí nós trouxemos um texto já feito em cordel pelos próprios alunos em relação que não preciso sair da minha cidade para conhecer tão vasto que é a nação brasileira. Então a história se passa numa cidade nordestina chamada Mabilândia, e essa cidade, uma família queria conhecer a cultura brasileira, e nesse conhecer, para sair da cidade, percebeu-se que na própria cidade de Mabilândia existiam pessoas de nações diferentes, com uma cultura diferente que formava a cultura brasileira, da nação brasileira nossa. Então a história se passa dessa forma. Eu gostaria de saber, deixa eu só aproveitar a fala do professor Everton, porque você falou que foi fundamental a questão didática do Sistema Aprende Brasil, né? O material didático do Sistema Aprende Brasil, para incentivar vocês na criação desse projeto. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que o Sistema Aprende Brasil Educação hoje auxilia vocês no dia a dia em sala de aula. Além de incentivá-los em alguns projetos, de que forma vocês conseguem utilizar esse sistema dentro da sala de aula hoje em dia? O Sistema Aprende Brasil, ele nos auxilia muito no sentido de trazer um norte para a gente, e por meio desse norte, nós colocamos um pouco da nossa ideia e unimos tudo para que aconteça projetos como esse, porque assim, esse foi apenas um pedacinho do nosso trabalho, do que a gente vem trabalhando o ano todo. Esse ano a gente também já está com outro projeto, então assim, é um material muito rico em qualidade, que pode trazer para nós bastante ideia para trabalhar dentro do LDI. Bacana. E quais foram os principais desafios e as dificuldades que vocês tiveram para a construção desse projeto, professora Joana? Olha, primeiro é reunir a turma, né? Porque assim, acredito que só o terceiro ano fazer não traria assim conhecimento para todos da escola. Então, nós demos prioridade em reunir todos os funcionários, fazer aí uma conversa para que, primeiramente, ter o aval deles toparem, porque como é um conteúdo muito rico, a gente queria apresentar para todos os alunos e em seguida mostrar para a comunidade, né? Que é um meio das crianças estar aí conhecendo o Brasil por meio da dança, da apresentação deles mesmos, né? Porque o cenário foi tão lindo que à medida que ia passando as danças, as apresentações, realmente a gente sentia que estava naquele lugar do Brasil. Teve muito desafio, porque quando você vê essa ideia, você pensa, nossa, será que vai dar certo? Uns pensam que vai dar certo, outros pensam, ai meu Deus, vai ser difícil. Mas aí com o auxílio de todos, foi possível acontecer um grande evento. Aproveitando que a professora Joana falou sobre a execução do projeto, eu gostaria de saber de vocês, professor Everton, professora Joana, se vocês tiveram alguma dificuldade com algum material utilizado, ou se vocês procuraram algo muito específico, ou se foi algo comum para vocês ali na escola. O trabalho com a Escola Maria Antônia Benelli, ela se deu um pontapé inicial que foi fortalecer o vínculo com a comunidade escolar. Então, a gente sempre trouxe para a escola alguns temas e subtemas. Então, a gente começou resgatando valores, depois fortalecendo esses valores,
e hoje a gente está fortalecendo vínculos com a família. Então, o primeiro passo, nosso maior desafio, foi conquistar a comunidade escolar para que entendesse como a escola funcionaria e também desenvolver com a comunidade escolar a transformação do território primitivo, que seria a casa, em território educativo, né? Não que o primitivo não fosse educativo, mas que tivesse um pouco da inserção pedagógica dentro da própria casa. E aí o nosso desafio maior foi em relação à comunidade. Hoje, a gente consegue abranger em torno de 98% da nossa comunidade dentro da escola. Na apresentação Brasil de Nações, nós conseguimos trazer pessoas de nações diferentes, né, de etnias diferentes, que moram aqui na cidade, para as crianças poderem ter um conhecimento e ver um outro tipo de pessoa, né, e entender, né, um pouquinho da nação e dessa cultura. Então, nós fomos trazendo um pouquinho essa cultura. A Escola Maria Antônia Benelli, ela desenvolve o projeto para a tarde, dentro do currículo integral, as oficinas que ampliam o material da Aprende Brasil. Por exemplo, dança, a capoeira, a música, o teatro, vivência matemática, vivência literária. Então, a gente vai trazendo, dentro das oficinas da parte da tarde, uma questão de interrelacionar com os conteúdos do regular. Então, quando a gente está trabalhando cordel, por exemplo, com o terceiro ano, com a professora Joana, no caso, em teatro, a gente trabalhou as apresentações e as reclamações de cordéis. Na dança, nós trouxemos um pouco da dança em cordel e com a música em formato de cordel. Então, a gente foi trazendo de todas as formas para todas as turmas da escola, fazendo a junção do entendimento do que iria acontecer com o projeto Brasil de Nações. Inclusive, na construção da história, nós construímos uma história com todas as séries participando, e aí fomos tirando as melhores partes da construção, das encenações, das sugestões, e os cordéis que seriam utilizados para a apresentação do Brasil de Nações. Muito legal. E além, então, de vocês estarem atentos a essa realidade da comunidade, estarem cada vez mais conectados com a comunidade escolar, professor Everton, o que é preciso além disso, além dessa criatividade, além dessa conexão escola-comunidade, o que é preciso a gente estar sempre atento para uma realização de um projeto como esse? Acreditar no seu aluno, ter ele como centro de toda e qualquer objetivo que você tenha do seu lado pedagógico, sua questão intelectual, social, emocional, físico. Então, é olhar para esse aluno na sua peculiaridade e usar os seus dons que ele possui, né, para o bem próprio da aprendizagem em relação à cultura. E entender, né, como cada aluno vê essa produção de cultura dele e do outro. Então, eu vejo que a gente precisa ter esse acreditar mesmo na educação de qualidade, acreditar que a cultura ela é capaz, sim, e ela é um dos nossos pilares importantes para garantir a aprendizagem. Por meio dela, nós podemos citar aí vários outros atores, compositores, cientistas que tiveram aí as suas conquistas mediante o lado cultural sendo desenvolvido, né? Eu falo que a cultura, ela nos transporta, ela nos transmite, ela nos leva a crer, a acreditar, a fazer e a compreender a si e aos outros. Muito bacana. E professora Joana, você já comentou que vocês já estão com novos projetos aí na escola, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós se vocês pretendem manter o projeto Brasil de Nações, ampliar o projeto e também futuros projetos, se vocês já têm algo em mente. Conta um pouquinho também da sua experiência com os resultados e também da premiação, né? A importância de você ganhar um prêmio nacional como esse a partir da sua experiência, professora Joana. Olha, quando eu cheguei aqui na escola, e a primeira vez que eu vi a apresentação que teve, que não foi o Brasil de Nações, foi outro, e eu vi as crianças ali ensaiando, eu pensava, será que isso vai dar certo? Porque era meu primeiro ano, né? Eu falei, e toda vez eu estava acostumada a ver apresentações onde a criança apresentava, aquela sala apresentava, se retirava e entrava outra. E foi a minha primeira experiência, tanto quanto professora quanto mãe, de ver uma escola toda em movimento num evento só, onde nem se os pais quiserem ir embora eles conseguem, porque aquilo fica tão mágico que você não consegue sair da apresentação, porque as crianças apresentam todas ao mesmo tempo.
Então, para mim, foi uma inovação muito grande. A respeito da nossa nova apresentação, eu não sei até quanto eu posso dar de spoiler, então eu vou deixar o Tom Perfeito. falar um pouquinho E eu acho sobre as nossas ideias. E eu acho bacana, professor Tom, a gente não deixar aqui o spoiler completo, né? Vamos deixar o pessoal também ser um pouquinho criativo. Eu acho que deixar só uma palhinha de como está sendo o incentivo de vocês para os novos projetos, professor Tom. Como a escola esse ano ela completa 20 anos, né? Nós estávamos pensando desde o ano passado que nós íamos trazer esses 20 anos de Maria Antônia Benelli. E aí, com o tema Fortalecendo Vínculos, nós trouxemos a apresentação que vai ser MAB Construir uma Educação de Possibilidades. A apresentação está dentro do livro didático Aprende Brasil, do eixo da disciplina de artes, né? Então, nós também olhamos este ano o livro de artes de uma outra forma. Inclusive, parabéns, Aprende Brasil, pela maravilha que está o livro de artes. Essa questão interdisciplinar ficou fantástica. Então, olha, os parabéns para quem produziu o material. E nós olhamos de uma outra forma esse ano para o livro de artes. Também vai estar envolto em todas as séries. E a gente aí tem alguns efeitos, algumas surpresas acontecerão, alguns efeitos especiais, mediante as ideias dentro do próprio Aprende Brasil ali, as sugestões na OM, né, na orientação metodológicas, nós conseguimos subtrair aí umas ideias bem diferenciadas em relação. Nós vamos contar uma história sobre a educação e a desinformação esse ano dentro da cultura. Muito legal. E agora eu quero conhecer um pouquinho do projeto da professora Fernanda Ellen. É o projeto Fotolhar, é isso mesmo, professora? Conta um pouquinho para nós como que foi criado esse projeto, qual que é o principal objetivo dele? Então, o projeto Arte em Fotolhar, eu idealizei esse projeto a partir da necessidade que eu vi de desenvolver em meus alunos um senso empreendedor. Porque esse projeto foi desenvolvido em 2021, né? A gente estava voltando de uma pandemia e eu acho que não só eu, como todos nós, estávamos meio perdidos quanto ao futuro. Eu queria coligar a arte com uma possibilidade para essas crianças, porque esse meu projeto foi desenvolvido numa comunidade com poucas perspectivas, sabe? E o meu objetivo principal foi esse, despertar um olhar com o que eles tinham ali na mão e o que fazer para a gente ir além das nossas casas, que a gente tinha ficado tanto, vamos usar assim um termo, ficamos presos, né, às nossas casas, enclausurados em casa, né? O nosso mundo ficou tão restrito, e como ir além disso? E aí depois da pandemia, porque meu projeto foi desenvolvido no 8º e 9º ano, e depois da pandemia, o que ser depois disso? Como será depois disso? Né? Aí eu falei assim, mas como também trabalhar com algo simples que eles tinham nas mãos, né? Que é o celular, que todo mundo tinha um celular na mão, por mais simples que fosse, todos tinham um celular na mão. E quando eu cheguei na unidade do livro do Aprende Brasil, que se falava sobre fotografia, me deu um clique e aí surgiu toda a ideia do projeto. Muito legal. Eu acho bacana da gente falar, professora Fernanda, como você falou, que a gente pode utilizar materiais ou métodos, digamos assim, que estão fáceis, né? Não é algo muito mirabolante para a gente criar um projeto criativo. Basta você ter a criatividade, não é mesmo? Exatamente, e também não precisa de grandes equipamentos. Quando se fala em fotografia, por exemplo, né, a gente pensa, né, será que eu vou ter um iPhone 15 para tirar uma foto maravilhosa? Não, necessariamente, né, você pode ter, igual a maioria dos meus alunos, tinham celulares muito simples, né, e a gente foi pesquisando aplicativos, também contei com a colaboração de 2 amigos que obtiveram muito sucesso com fotografia, um internacionalmente, outro aqui na região. Todos eles também haviam estudado escola pública, né? E citei também como exemplo, né? Tentei linkar com a nossa realidade também. Muito legal. E quais foram os principais desafios? Porque até agora nós falamos sobre a execução do projeto, que foi capaz de ser executado com poucos recursos, né? Mas a gente sabe que a gente também ainda tem muitos desafios. Então, quais foram os principais desafios para a criação do projeto Fotolhar, professora? O meu principal desafio
como foi desenvolvido, né, quando a gente estava retornando para a escola, tinha aquele distanciamento, né? Então a gente encontrou muita dificuldade para entrar em alguns espaços da escola, os alunos também, uns com os outros, ficavam assim, com aquele distanciamento, né? E as turmas eram alternadas, era 15 alunos num dia, 15 alunos no outro dia, isso também foi feito remotamente, né? Quando eles não estavam em aula, a gente buscava remotamente, através de grupos de WhatsApp, esses alunos. A minha maior dificuldade foi essa, foi tentar reuni-los mesmo, porque às vezes uma turma de 30, as aulas eram alternadas, de 15 em 15 dias. Entendi. E os principais resultados da experiência? Os resultados foram fotos incríveis e foi para fora da escola também. O meu principal objetivo era fotografar a escola de uma forma criativa, ter um novo olhar para dentro da escola. E eu comecei de repente a receber fotos das casas, das viagens, dos locais que eles começaram a redescobrir através de um novo olhar que foi despertado neles pelos 12 elementos da fotografia que a gente trabalhou no livro Aprende Brasil. Falando sobre o livro da Aprende Brasil, eu também gostaria de saber da professora Fernanda de que forma que o sistema Aprende Brasil Educação te auxilia no dia a dia, né? Em sala de aula, na sua formação também, na extensão da sua formação e passar também as suas experiências, os seus aprendizados para os alunos, de que forma o sistema Aprende Brasil te auxilia e te ajuda no seu dia a dia, professora Fernanda? Olha, o livro Aprende Brasil, como os nossos colegas já falaram, é um livro muito rico, né? E a gente não tem só o livro. Vale lembrar que temos também a plataforma Aprende Brasil, né? Que a gente tem acesso a ela e lá tem uma série de materiais muito ricos. Tem videoaula, tem sugestões, tem matrizes, tem muito material que enriquece o livro, que complementa o livro. Então, é muito rico o Aprende Brasil, né? E cursos também, sempre nos é ofertado cursos lá, como você disse, de extensão. E o YouTube também, os vídeos do YouTube, que me ajudou muito nessa época de pandemia, nessa escola, que eu enviava o link para os alunos assistirem às aulas em casa. Múltipla escolha. Bom, nós chegamos aqui a um momento do nosso podcast em que eu peço para os nossos convidados sempre deixarem dicas. Hoje nós estamos falando de criatividade, né? Criatividade em sala de aula, criatividade para a criação de novos projetos, criatividade para incentivar os alunos em sala de aula. Então eu gostaria de saber quais são as dicas de hoje do professor Everton e da professora Joana com relação a essa criatividade, o que pode ajudar os nossos colegas, os nossos ouvintes professores em sala de aula, né? Como estimular essa criatividade em sala de aula. Então podem ser dicas de filmes, de sites, de livros, o que a gente conseguir estender o tema de hoje. Professor Everton, quais são as suas dicas? Olha, eu indico a leitura da área que eu atuo, por exemplo, Educação Integral, do Walter Pergorer, né? É um sonho possível de realização necessária, né? Esse livro traz o trabalho com a educação integral desde a década de 70 e a evolução da educação integral, os paradigmas. E assim, de filmes e séries, eu gosto muito dos curtas-metragens da Disney. Ele nos traz, assim, por trás de cada imagem, uma cultura, um engajamento, uma força que enche o coração da gente. Então, eu indico mais a questão de assistir os curtas-metragens da Disney, que são perfeitos. Haja vista aí, Divertidamente 2, que é fantástico. Quem não assistiu ainda, assistam. Legal. E professora Joana, quais são as suas dicas de hoje para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que a dica maior que eu vou deixar é para que nós, quando vamos fazer um curso, ou vamos ler um livro, ou até mesmo quando tem um livro didático que nem o da Aprende Brasil, aproveita cada aprendizagem que tem ali. Como a outra professora citou, nós temos aí o site da Aprende Brasil, que tem vários cursos para fazer. Então, assim, dá para ampliar muito a nossa bagagem. E um dos aprendizados maiores é investir no aluno, acreditar que ele é capaz,
e não desistir da educação. Muito legal. Para encerrarmos, então, as nossas dicas de hoje, professora Fernanda, o que você pode deixar aqui como incentivo aos nossos ouvintes? Algum filme, algum livro? Já trouxe, né, algumas dicas do Sistema Aprende Brasil, mas algo a mais que você gostaria de deixar aqui como dica para os nossos ouvintes? Sim, eu gostaria de deixar como dica o documentário, na verdade, O Sal da Terra, que é sobre Sebastião Salgado, um dos maiores nomes da fotografia nacional e mundial. E o filme conta a história dele toda, sobre o olhar dele de fotografia desde a infância. Gostaria de deixar também o arroba do professor Rafael Paulina, que é @prof. Rafael Paulina. Ele é arte educador, assessor de arte, pedagogo e mestre em educação e youtuber. E ele é um dos idealizadores também do livro Aprende Brasil, consultor de arte do Aprende Brasil. E ele dá muita dica de livro, de leis, ele auxilia a gente demais com dicas e novidades também. Muito legal. Pois é, a professora Fernanda comentou sobre o professor Rafael Pavlina. O professor foi um dos nossos convidados aqui no Pode Aprender. Então, quem quiser acompanhar o episódio, é o episódio número 71. Nós tivemos um bate-papo muito bacana com o professor Rafael Pavlina. Dá para você acompanhar lá, é só acessar todas as nossas plataformas e também no site da Aprende Brasil. Diversão para casa. Nós temos um espacinho agora para os nossos convidados, para que vocês possam deixar o contato de vocês, professor Everton, professora Joana, para quem quiser conhecer um pouquinho mais profundamente o projeto de vocês, ou também queira fazer uma troca de experiências. Então, professor Everton, se você puder deixar aqui os seus contatos. @Tom Doratioto é o meu Insta, @Maria Antônia Benelli, da escola. Esses são os contatos que é mais fácil de conversar, trocar experiência pelo chat. Pode ficar à vontade em olhar, analisar e ver atividades que são postas diariamente aí no Instagram da escola. E, professora Joana, quais contatos e canais você gostaria de deixar aqui para quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho e conhecer também, fazer essa troca de experiência contigo? No Instagram, @JoanaCamila. E também no Instagram, @Maria Antônia Benelli, que é, como o Tom falou, o Instagram da nossa escola. E lá tem muita coisa de todas as séries, desde o 1º ao 5º, que é o que a gente trabalha aqui. Tem vídeo, então assim, quem entrar lá para ver consegue ter várias ideias. Muito legal. Professora Fernanda, quais são os seus contatos? O meu contato também é via Instagram, né, artes.minha. E lá vocês podem ver um pouco do meu trabalho que eu desenvolvo como professora de arte e também como artesã também. Bom, quero deixar aqui então o meu agradecimento especial ao professor Everton, à professora Joana e também à professora Fernanda mais uma vez. Parabéns por vencerem cada um em suas categorias. São projetos incríveis e que eu tenho certeza que vão inspirar muitos professores que estão acompanhando aqui o nosso podcast, o Pode Aprender. Então, eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.